Cadê a dona Kellis? Boa noite, Kellis. Boa noite, minha filha. Né? Puxão de orelha, quem não leu aí. Agora, quem leu vai dar aula para nós aí. Abre o microfone e dá aula. Ah, não, desculpa não, parei de trabalhar. Eu também, estou trabalhando a hora toda aqui. A hora toda. Não, mas de boa, galera. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula, então. Hoje nós vamos falar sobre o viés do 4P do marketing dentro do marketing político, né? O que ele representa dentro desse campo aí. Então, vou apresentar aqui, ó, abrir a apresentação. E nós vamos, porque tem um conteúdo para ler, né? Tá aparecendo aí para vocês? Só confirma para mim. Aí, aqui tá dizendo que sim. Tá aparecendo. Apareceu. Beleza. Então, alguém tá querendo entrar aqui. Vamos lá, botar para dentro. Quem que é? Não, tá todo mundo aí. Beleza. Então, vamos nessa. Hoje nosso assunto é os 4P do marketing no viés político, né? No viés do marketing político. Então, o marketing, né, o conhecido também como, esses 4Ps, conhecido também como mixes de marketing ou composto de marketing, os 4Ps apresentados por produto, preço, praça e promoção, refere-se a um conjunto de ferramentas de marketing empregada pelas instituições, sejam elas públicas ou privadas, com o intuito de atingir os seus propósitos no mercado, né? Segundo Dantas, são aplicados aqui os 4Ps do mix de marketing da seguinte forma: produto é o político, preço é o valor percebido pelo eleitor e a moeda é o voto, ou adesão aos seus ideais. Mas por que isso, né? Porque quando o marketing é governamental, o preço, né, a moeda paga, é a adesão aos ideais do político. Quando é na campanha, que é o marketing eleitoral, a moeda paga é o voto. A pessoa vai lá na urna e põe o número do candidato. Aquele é o esforço que ela empreende, né? A troca que o marketing, que o mercado supõe. Então, a moeda paga é o voto da pessoa. A promoção não se difere muito, é a comunicação mercadológica institucional para dar visibilidade à imagem e às ideias de um político, ou seja, do produto, né? A praça é o esforço feito pelo político para se fazer presente junto ao eleitorado e divulgar as suas ideias. Então vamos aqui um por um. Produto. No marketing político, o produto é o próprio político, que precisa vender a sua imagem ao eleitor, buscando através das pesquisas moldar o seu perfil desejado pelo público-alvo. Assim, a finalidade é produzir o produto, o candidato, tendo em vista a sua postura, seu modo de ser, suas qualidades, suas dificuldades. O candidato deve ter atributos positivos para poder atingir a mente do seu eleitorado. Segundo o Manelli, o marketing político desponta, portanto, como um setor específico com características próprias, né, que exigem análise do eleitorado, né, que exige análise do produto dentro do quadro político, abrangendo os desejos dos eleitores, os concorrentes, os segmentos a serem atingidos, os materiais de propaganda. Peraí, deixa eu botar mais alguém para dentro aqui. São Paulo. As condições financeiras, a colocação da família do candidato, etc. Então, como a gente falou, o candidato, ele é o próprio produto do marketing político, do P do marketing político, né? Nesse sentido, o produto, todo produto no marketing tradicional, ele tem que ter uma embalagem, ele tem que ter a forma como ele vai se mostrar. No marketing político também é a mesma coisa. Qual que é a embalagem do político, né? Qual que é o ideal dele? Qual que é a forma como que ele se transmite? E também a embalagem diz respeito àquilo que a gente falou também numa dessas aulas, sobre o cara usar terno e gravata, todo engomadinho, ou o cara usar aquela roupa com a marca de pizza, que ela é feita às vezes até de propósito, para dizer que ele é do povão, aquela roupa amassada, aquele cara que usa as roupas simples, para se aproximar do povo, né? Então, são formas de se embalar esse produto, que no nosso caso é o candidato, para que chegue ao eleitor. O candidato é o elo de ligação entre as causas públicas e o eleitor.
é a primeira vitrine dos partidos, das ideologias, das estratégias de marketing e seus ideais. O candidato é o conteúdo, é o contexto amplo entre o partido, ideologia e vida da participação na vida social, né? O candidato precisa deixar clara a sua ideologia, seus projetos, sua forma de agir e de pensar. Trabalhar com um candidato que não sabe o que quer e não tem convicção política e ideias próprias não é marketing político, é adivinhação. Então, o marqueteiro, quando pega um candidato, por exemplo, ele vai trabalhar uma campanha, um marketing eleitoral, ele tem que primeiramente perceber e falar assim, ó, qual que é a sua ideologia? Qual que é a sua postura? Como que nós vamos formatar essa embalagem? Como é que você vai se apresentar? Né? Então tem aquele candidato, por exemplo, que ele é elitista. Ele tem um palavreado difícil, ele tem um palavreado muito culto, ele é uma pessoa que usa assim termos que o povão não compreende. Então já é uma embalagem que vai restringir o voto dele ao elitismo, né? Ele não vai ter uma aceitabilidade no campo do povão. Então, você tem que equilibrar, você tem que meio que fazer um trabalho de marketing, com esse candidato, trabalhando a oralidade dele, trabalhando a forma com que ele se posiciona, a própria educação dele. Então, o cara ele vai ter que ir a campo, né? Que isso nós vamos falar na própria praça. Então, ele vai ter que ir nas cidadezinhas do interior, quando é campanha de tipo governador, ele tem que ir todo o interior, visitar o interior, ele tem que, quando é campanha de vereador, por exemplo, ele tem que ir nos bairros de periferia, ele tem que pisar no barro, ele tem que entrar na casa do povo, ele tem que comer a comida do povo e dizer que tá gostoso, engolir, não adianta fingir que tá comendo, mastigar com cara feia, ele tem que dizer, nossa, que delícia, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, dona Maria, e comer tudo do prato. Então não é muito fácil, não é uma atividade para qualquer um. Então, se o cara já é meio almofadinha, eu não gosto de quiabo, eu não gosto de não sei o quê, eu não gosto de jiló. Meu irmão, você não serve para ser candidato, porque você vai entrar na casa do povo, eles vão te dar pirão, eles vão te dar o rango que eles comerem lá e você vai ter que comer. Vai ter que dizer que tá bom e repetir o prato, né? Existe todo um processo de desenvolvimento e consolidação da imagem pela qual o candidato deve passar. Apresentar uma personalidade bem definida, identificação com um partido que transpareça credibilidade. E hoje em dia isso no Brasil está muito difícil porque a imagem do político ela tem que extravasar a imagem do partido, porque já está muito arranhada a política brasileira. A gente não tem assim uma fixação da imagem do político por meio da imagem do partido. A gente não elege o partido, a gente elege hoje em dia o candidato por quem ele é, por quem ele se apresenta a ser, né? Não por causa que ele é de um partido tal ou de outro, né? O que acontece no Brasil é que as pessoas pegam certa repulsa a determinados partidos, então pode ser o candidato que for, que o cara ele não vota só porque o cara é daquele determinado partido. Foi o que aconteceu na eleição passada com a grande rejeição que teve o PT. Então o pessoal podia ser quem fosse lá do PT, que eles queriam era tirar o PT, riscar o PT do pleito, né? Então, foi uma coisa que envolveu bastante. O objetivo é que o candidato tenha uma aparência e um comportamento que correspondam à percepção e aos desejos do eleitor. Então, as pesquisas, elas trazem isso. As pesquisas, a gente vai ver isso quando falar das pesquisas, que existe a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. No caso da pesquisa qualitativa, ela busca entender qual que é o anseio, né? O que esse eleitor quer? Você quer um candidato que seja elitista? Não, você quer um candidato que seja populista, do povão, que tenha uma fala simples, que seja mais próximo do povo, ou que entenda, que seja um cara técnico, né? Que tenha um linguajar mais avançado. Então, isso na pesquisa qualitativa é levantado. E aí você formata o teu produto, que é o teu candidato, com base nessa embalagem, né? Com base nessa imagem que você quer transmitir, né? A imagem certa é a imagem vencedora.
Então, não adianta você forçar a imagem de alguém que não consegue incorporar o papel. Porque, na verdade, o candidato, ele incorpora, ele é como se fosse um ator, né? Ele tem que incorporar de uma forma natural, para que as pessoas pensem que ele é daquele jeito mesmo. As preferências do candidato são obtidas a partir do nome, decidir qual o nome e o sobrenome a ser usado na campanha, se adota ou não o apelido. Por exemplo, tem candidatos, tem nome de pessoas que elas são difíceis de se pronunciar, difíceis de se escrever. Então, por exemplo, se o cara for, vamos supor que é Edgar Schneider, por exemplo, tem que arranjar um apelido para ele, tipo assim, Edgar do Posto, né, ou Edgar da Família. Porque se você for colocar esse Schneider, quem que vai pronunciar? Que vai ficar um nhanhá, vai ficar um rádio peão danado que ninguém vai saber quem que é o cara, vira uma confusão. Então, a decisão do melhor nome já começa por aí, né? E existem pesquisas para isso também. O ideal é você usar um nome com menos letras, um nome que é mais fácil de pronunciar, e um nome, assim, que seja coerente com a linha de projeto dele. Então, se for, por exemplo, Edgar Peixeiro, Edgar não sei o quê, tem que ser um nome que traduz o Edgar lutador, sabe? Um cara que é guerreiro, que é lutador, que corre atrás. Tem que ter uma coisa que é ligada para criar esse nome dele. Não é qualquer nome que se dá para um candidato, né? Nem mesmo usar o nome próprio da pessoa. E se a pessoa for já conhecida, como aqui em Palmas a gente tem, tipo assim, não sei o que Folha, né? Raimundo Folha. Então, já era o apelido do cara. Não tem como mudar, criar um novo apelido para uma campanha. Você tem que usar o apelido que o cara tem, né? Talento pessoal em dar início a uma reação emocional. Um bom candidato sabe aproveitar o timing da situação para comover o eleitor, tornando sensível ao seu discurso e utilizando uma linguagem adequada para a situação e o assunto. Então, se, por exemplo, nós estamos vendo, vocês vão ver isso muito presente aqui quando for ocorrer essa campanha, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, e o candidato que emocionar por esse lado, nós temos que pensar na vida das pessoas e a saúde, não sei o quê, ele já tem um apelo emocional que é determinado pelo timing da situação, né? Pelo que a gente está vivendo aqui e agora, né? Habilidade em utilizar a mídia de massa. Saber utilizar os meios de comunicação de massa para disseminar as ideias, propostas e benefícios é imprescindível para o cara conseguir uma boa posição. Então, por exemplo, o que o nosso presidente está fazendo aí, batendo de frente com a imprensa, vai ser muito difícil tirar essa imagem negativa que ele está construindo dele para uma próxima reeleição dele. Ou seja, quem quiser trabalhar com ele para esse próximo pleito aí, se ele quiser se reeleger, né, se ele chegar até lá também, ele vai ter que trabalhar demais essa questão da proximidade dele com a mídia de massa. Porque não adianta brigar. Jornalista é um tipo de povo que você não pode ir contra. Você tem que saber rebolar para ser educado, né? Tem que saber falar com calma, tem que saber tratar a imprensa e a mídia de massa para ter os meios de comunicação do lado dessa pessoa para poder ajudar a disseminar as ideias dela, né? Capacidade de se projetar. Agir, aproveitar os momentos oportunos para se tornar conhecido e popular, quebrando a barreira entre os eleitores, alcançando a simpatia de todos. Então, um cara inteligente que está aí querendo se projetar, por exemplo, para vereador ou para prefeito aqui em Palmas, o que ele já estaria fazendo? Estaria distribuindo máscara na periferia, estaria indo no hospital, estaria conversando, fazendo homenagem, fazendo lives para discutir assuntos, né? Ele tem que ter uma capacidade para se projetar. Não adianta chegar naqueles 3 meses de campanha e querer se projetar naqueles 3 meses. Ele já tem que estar na cabeça do povo, porque quem está na cabeça do povo já sai na frente, já é um cara conhecido. Então, se o cara quer se tornar elegível nesse pleito, por exemplo, de vereador que nós vamos ter,
ele já tem que ser um líder do bairro, ele tem que estar fazendo reuniões, ele não precisa dizer que ele é um candidato ainda, né? Mas ele já está trabalhando, ele já está indo na feira. Vocês já ouviram falar que é político, então, o cara que cumprimenta todo mundo, parece político, né? Mas é uma estratégia, você tem que ser educado, você tem que ser cortês com todo mundo. Então, o cara que está querendo se projetar como político é aquele que chega na roda e pega na mão de todo mundo, o cara quer se sentir conhecido, ele quer se fazer conhecido, ele quer se projetar, né? Aí a gente passa para outro quesito, o preço. No marketing político, o preço é o valor percebido pelo eleitor. A moeda é o voto ou a adesão dos seus ideais. Aquilo que o candidato propõe ser justificável e apreciado pelos seus eleitores são as suas propostas políticas. Então, por exemplo, o eleitor, ele vai ter que, no mercado comum, quando você vai comprar um produto, existe uma troca. Você paga com o seu dinheiro para receber em troca alguma coisa, né? No campo do marketing político, você paga com o seu voto para ser representado por esse político naquele mandato, né? Então, o preço que a gente paga é a moeda que a gente paga é o nosso voto, né? E o preço é aquele valor que a gente percebe naquele candidato. O que esse candidato vai fazer de bom para mim? A gente não vota numa pessoa que é contra os nossos ideais, né? Por exemplo, se você trabalha na área da saúde, você vai ter uma inclinação a votar num médico, a votar em alguém que entenda a sua área, porque você tem adesão àqueles ideais, né? Esse é o valor percebido, né? E daí você paga com a sua moeda, que é o seu voto, né? E no mercado tradicional, existe uma diferença aí entre o mercado tradicional e o mercado do político, é que no mercado tradicional, se o seu produto vier com defeito, se ele vier errado, se ele vier o número do sapato errado, você pode ir lá na loja trocar. Se o candidato que você votou for um candidato que você não quis ou que está fazendo besteira, você é muito difícil, você sozinho não tem o poder de ir lá mudar, você já pagou, né? E outra, no mercado normal, você não é obrigado a ir em determinado restaurante ou a comprar determinada marca de sapato, você tem uma infinidade para escolher e você não é obrigado, tipo assim, você é obrigado a partir no dia tal a comprar um sapato, que é o produto. Mas no caso do marketing, você é obrigado. Você tem que ir lá, fazer o seu papel de cidadão e votar. Então, é uma obrigação de uma compra obrigatória, compulsória, né? Um dos inúmeros fatores que influenciam a estratégia de preço criada pelo profissional de marketing é a competitividade e, dentro do contexto político, o candidato precisa buscar as melhores propostas para agradar o eleitor e vencer a concorrência. Ou seja, com base na pesquisa, o cara vai ver qual que é a melhor proposta. Porque chega de, tipo assim, as pessoas, os marqueteiros têm que entender que o cara falar sobre educação, saúde, segurança, esse tipo de coisa já é muito basilar, é uma coisa que é quase que um produto esperado. Se o candidato está trabalhando para ser eleito, é natural que ele vai ter que trabalhar essas propostas. Mas ele tem que trazer, assim, na manga, né, uma carta na manga dizendo, olha, a minha proposta é construir uma coisa diferente, é melhorar o transporte público desse jeito, ou seja, coisas palpáveis, né? A estratégia de preço refere-se à maneira como o candidato corrente determina os seus benefícios, ou seja, as vantagens que o eleitor terá se votar nele. E daí a gente volta nas propostas políticas. Qual que vai ser a vantagem do determinado candidato se eu votar nele? Tem que estar muito claro isso aí, o cara tem que expor de uma forma bem clara quais são as suas propostas, porque essa é a vantagem que ele vai ter com o concorrente. E não adianta colocar uma proposta rasa, porque a gente sabe que existe uma competitividade muito grande. Então, por exemplo, para vereador, é um número infinito aí, quer dizer, infinito não, mas é um número muito grande de concorrentes. Então, um vai estar falando A, o outro vai estar falando B, o outro vai estar falando C. Você tem que ter uma pesquisa, embasar muito bem o que você vai dizer na campanha, né? E isso o marqueteiro pode ajudar o candidato. Então, se determinado candidato chega lá e fala, não, eu tô com a bandeira de falar sobre a flexibilização das regras
penitenciárias, não sei o quê, não sei o quê. Você faz uma pesquisa e fala, candidato, não é bem por aí, não. Vamos trabalhar uma coisa mais da educação, tal, porque as pessoas não querem que a pesquisa que a gente fez no público, eles não estão nem aí para o povo lá da carcerário. Você vai ter um número muito inexpressivo de votantes. Então, vamos alterar, vamos melhorar isso, e isso é papel do marqueteiro descobrir, com base nas pesquisas, o que ele vai apresentar, né? Tá indo bem aí, né, galera? Tá com algum problema. Segundo Gomes, é fundamental a seleção da promessa ou o benefício do candidato a ser obtido pelo eleitor. Se ele votar no seu programa, né? Geralmente esse benefício será apresentado no slogan, resumindo toda a sua imagem e o seu programa político. Então, peraí, deixa eu ver aqui o que está ocorrendo. Tem alguém com o microfone aberto aqui. Maxwell, fechado. Acho que era ele. Beleza. Né? Então, o candidato, ele tem que colocar qual é o benefício, tem que ficar de uma forma muito clara para o eleitor, qual que é o benefício que o cara vai ter se votar nele. Né? Tem que estar sempre martelando isso. A praça está intimamente ligada ao processo de campanha propriamente dito, à área de atuação e até mesmo os recursos humanos, como os cabos eleitorais definidos no planejamento e incluídos na estratégia. Então, a estratégia é alcançar o eleitorado. Com base nas pesquisas, você vai determinar, por exemplo, quais são as áreas mais populosas. Então, vamos tomar como exemplo uma campanha para vereador aqui em Palmas. Nós temos a região norte, a região sul, o centro. A região sul, lá, Taquaralto, Aureniz, né, é uma região muito populosa e mais popular. A região central é uma região mais classe média, mais elitista. A região norte, né, então ele tem que ter esse peso, essa medida, e a praça está intimamente ligada em levar o produto até eles. Aqui o candidato deve estimar e pesquisar qual é a sua penetração territorial e em quais segmentos da população estão seus eleitores, aplicando nesses locais seu plano de ação. Então, a primeira coisa é ele identificar aonde ele tem uma maior aceitabilidade, né? E isso é muito grave quando, por exemplo, o cara mora na região sul, em Taquaralto, e, de repente, na pesquisa, lá ele não tem um número expressivo de votantes. Então, meu amigo, tem que trabalhar muito para ele, no celeiro dele, conseguir uma margem legal, porque senão ele vai se lançar numa campanha e aí os concorrentes dele vão bater nele e falar assim, mas se na própria região dele o povo não vota nele, quem que é esse cara então, né? Para Kantz, dependendo da abrangência territorial da campanha, a coordenadoria deve ser desmembrada para atender melhor as necessidades de cada região, né? Agregando-se à sua subordinação uma administração do maior centro eleitoral, geralmente a capital do estado. Uma administração de grandes centros, representado pelas principais cidades de cada estado. Uma administração do maior reduto eleitoral do candidato. E, finalmente, coordenadorias de administração regionais, que poderiam se subdividir em coordenadorias municipais, cobrindo dessa forma grandes seções territoriais. O que Kantz quer dizer? Quando é uma eleição, por exemplo, estadual, o cara vai se eleger a governador. Então, aqui no Tocantins, a gente já sabe que um grande celeiro eleitoral que tem é Araguaína, é Gurupi, é Palmas, né? Então, ele tem que concentrar esforços nesses celeiros eleitorais, né? Nesses grandes palcos de votantes, para que ele consiga agregar os menores depois, né? Então, os esforços têm que estar concentrados lá. E para isso, quando é uma abrangência territorial desse tamanho, não adianta o cara querer se fazer presente nos 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Isso é impossível. Tanto pela logística do cara ter que ir de um lado para o outro, né? E perde-se muito tempo de campanha através disso, quanto pelo próprio distância espacial. Então, o que ele faz? Ele coloca coordenadorias nesses lugares, ele desmembra a campanha deles. E, para isso, ajuda muito você ter correligionários locais.
ou ter autoridades locais que te apoiem. E isso rola muita grana por baixo do pano, porque hoje em dia a gente já sabe que esses caras são comprados, né? Você chega, por exemplo, em Araguaína, aí você não vai conseguir estar lá o tempo todo. Você tem que ter uma base eleitoral lá. Então você chega para uma liderança que tem uma boa aceitação lá e fala, meu amigo, como é que você vai fazer para me apoiar? Aí o cara fala, não, eu vou cobrar 300 mil aí à vista. Aí você vai lá, saca a grana, paga, e o cara vai começar a falar bem de você. E existe tanto facada nas costas nessas coisas, que o cara pode receber o teu dinheiro, começar a falar, e depois ele falar do teu concorrente. Ou até mesmo receber o teu dinheiro e não falar de você. Porque você vai reclamar para quem? Para a polícia? Que você comprou o cara? Você vai chegar no... Tribunal Superior Eleitoral. Eu paguei pro cara me apoiar e o cara não me apoiou. Aí o cara vai virar para você e falar, o quê? Você tentou comprar apoio? Então é um jogo meio sujo. Mas você tem que confiar na palavra do povo e não adianta você querer entrar numa campanha muito grande sem ter uma base eleitoral nesses celeiros eleitorais que a gente fala, né? Nesses grandes centros aí, tá? Nesses redutos eleitorais. A distribuição é responsável pela determinação dos meios necessários para que o candidato e suas propostas cheguem de forma eficiente aos locais determinados no planejamento estratégico, atingindo o público-alvo. E o mapeamento é o mapeamento geográfico de onde seu produto, ou seja, o candidato, deve estar para se tornar acessível, disponível e conhecido para os seus eleitores. Ou seja, a distribuição do seu produto, no caso do marketing eleitoral, que é o próprio político, tem que ser feito com uma agenda muito bem organizada, porque, por exemplo, nós estamos aqui falando do Estado. Não adianta você querer que o cara esteja em Araguaína hoje, para amanhã estar em Gurupi, para depois ele estar na Ilha do Bananal. Não, você tem que fazer uma agenda coesa. Ele vai fazer o Bico do Papagaio inteirinho, daí ele vai descendo, né? Vamos criar uma logística, um mapeamento geográfico. Ou, por exemplo, uma campanha aqui em Palmas para vereador. Não adianta você querer que o cara esteja de manhã em Taquaralto, à tarde lá na Vila União, e depois, sabe, perde-se muito tempo espacial nisso. Então, você tem que organizar a sua campanha numa forma que, tipo assim, olha, ele vai para Taquarussu, de Taquarussu ele vem para o Santa Fé, assim, ele para aquelas regiões, depois ele faz Taquaralto, e daí faz os Auremis. Isso ele vai trabalhar hoje. Aí amanhã a gente vai começar logo cedo lá pela região norte e vem descendo até o centro, entendeu? Para ter uma coesão logística dessa distribuição do teu produto, que é, no caso, o candidato, né? A distribuição determinará os pontos de venda do candidato, que poderá ser feita através de cabos eleitorais, de comícios, do rádio, da televisão, de debate, internet, revistas. Então, você tem que pensar também em como que você vai usar a mídia para disseminar aquele teu produto. E isso vai entrar em promoção, né? A distribuição numa campanha é o fluxo de ações do candidato ao eleitorado, ou seja, o fluxo de aonde ele está, né? O processo de distribuição visa essencialmente maximizar 3 utilidades: a utilidade de tempo, de lugar e de posse. São os 3 pontos que necessitam serem administrados harmonicamente, de maneira eficiente, para o sucesso de uma campanha. Então, olha o trabalhão que o cara do marketing tem que ter, né, para gerenciar toda essa sistemática, né? A promoção ou a comunicação integrada de marketing abrange dentro do marketing político um conjunto de ações coordenadas e integradas que visam fixar a imagem do candidato, criando uma identidade única, consistente, compreensível, de credibilidade junto ao eleitor. A promoção é responsável pelo posicionamento do candidato, ou seja, aquilo que provoca na mente do eleitor. Cria uma imagem exclusiva para o candidato, com base nas suas características diferenciadas e nas posições já ocupadas pelos concorrentes, declarando os benefícios e atributos. Então, por exemplo, se você percebe que um outro candidato está se promovendo,
porque ele é militar, porque ele trabalhou na polícia, porque agora a violência, não sei o quê. Você tem que trabalhar o seu viés, não batendo de frente com ele, mas encontrando uma imagem tangencial que vá anular a imagem daquele teu concorrente e enaltecer a tua imagem. Ou seja, a sua promoção é a credibilidade que você vai dar para o teu eleitor, né? Uma campanha de sucesso, ela não pode existir se não utilizar os meios de comunicação e as diversas ferramentas de comunicação para divulgação de produtos e serviços, né? E as propagações de ideias. De acordo com Gomes, todos os meios devem ser utilizados e valorizados, adaptados quantitativa e qualitativamente à população ou a zona em questão, se é a zona urbana ou zona rural. Então, muito se diz que hoje em dia as campanhas têm sido travadas no meio da internet. Por um lado, isso daí é legal e é verdade. Mas se vocês forem pensar bem, uma campanha onde você perceba que o reduto eleitoral ele está mais na periferia e ele está onde tem o maior povão, onde tem o maior número de votantes, está mais na zona rural, está mais na periferia, não é tanto na internet que você vai encontrar esse povo. Então, a gente já percebeu que, por exemplo, nas últimas campanhas que eu trabalhei e que aconteceram aqui em Palmas, que a gente viu que alguns candidatos, eles focaram exclusivamente a sua campanha na internet. O que aconteceu? Esse candidato, ele teve uma votação expressiva nos redutos que eram mais favorecidos economicamente, mas nas grandes periferias, ele não teve uma votação expressiva. Quem teve foi o cara que foi lá comer comida, abraçar as crianças, beijar a criança, abraçar o povo suado, fedido, comer comida ruim. Esse foi o cara que conseguiu mais voto, porque ele estava mais próximo dos redutos, né? E soube utilizar tanto a sua praça quanto a sua promoção, né? E também as ferramentas de comunicação, porque tem gente que fala que o santinho não funciona. Tem nego que distribui cartaz na casa das pessoas, para colocar na porta, adesivo nos carros. Tem uma série de estratégias que fazem com que o seu nome seja fixado, né? E a promoção, ela, no caso do marketing eleitoral, o cara tem que fixar o nome e o número dele, né? Não adianta só fixar a Wanda. Vamos votar na Wanda. Gente, a Wanda vai ser a melhor candidata. Vamos votar na Wanda, Wanda. Mas que número que é a Wanda mesmo? Não sei, né? Até a escolha do número pelo partido é uma escolha estratégica, né? Então tem gente que escolhe o partido 12, que é o partido, sei lá, PL, né? Que é 1, 2. Aí a pessoa escolhe 3, 4, 5, que é uma sequência. Então vote 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, uma coisa fácil de lembrar. Agora tem número que é 5, 3, 9, 8, 3, 4. Ou seja, já é mais complicado, né? Até na forma como que você vai fazer a promoção disso, a forma fonética que fala o número, você tem que pensar. Então, se você pensar um número, por exemplo, fictício aqui, 3, 5, 6, 6. Você não vai gravar ou falar na tua campanha, na tua promoção, nos teus vídeos, 6, 6, porque é difícil. E o 6, ele é parecido com 3 na fonética. Então, você vai falar 3566, né? Ou você acha a fonética mais fácil da pessoa gravar aquilo, né? À medida que aumenta a abrangência geográfica de uma campanha, a densidade populacional das comunidades a que deva dirigir-se, maiores são as necessidades de ter acesso aos meios de comunicação capazes de atingir o maior número de eleitores, uma vez que a tecnologia facultará ao candidato um dom que até o momento só Deus pertencia, a onipresença. Então, o que Kant quer dizer? Que mesmo quando você tem uma grande abrangência, você tem que focar na tecnologia, na televisão, nas mídias de massa, né? E tem muita gente que esquece o rádio, e eu já falei aqui naquela aula da comunicação que o rádio ele é uma chave na campanha, porque o rádio ele penetra, ele chega em tudo quanto é buraco, o cara tem um radinho, o cara lá na fazenda, lá ele tem um radinho,
Então, o rádio ele é uma chave bacana, né? E aqui vamos mais. Para Gomes, quando a assessoria de comunicação coloca em prática os seus conhecimentos técnicos nas mensagens e na escolha dos melhores meios para divulgá-las, há possibilidade de tornar as campanhas tão atraentes quanto qualquer outra programação que seria escolhida pelo eleitor, ouvinte ou telespectador. Então, quando essa assessoria coloca em prática esses conhecimentos técnicos das mensagens, a campanha fica mais assimilável, mais digerível, né? E é essa a intenção. O marketing eleitoral abrange todas as técnicas de comunicação disponíveis no mercado, iniciando por um trabalho de pesquisa e sondagem, que irá nortear a construção da espinha dorsal da comunicação eleitoral como um todo, e do projeto de marketing político. Então, está querendo dizer, Maniello, querendo dizer que o marketing eleitoral, ele tem que abranger todo o leque de comunicação, o que na aula de comunicação a gente falou sobre o crossover, que é o cross-media, né, que você tem que entender de revista, de rádio, de televisão, de internet, de mídia social, para você colocar conteúdos específicos para aqueles meios, para aqueles veículos. Não adianta pegar a mesma coisa que o cara disse na televisão, buscar o áudio e colocar na rádio. Não adianta, porque na televisão, é que nem aqui, vocês têm um vídeo, eu tenho uma forma de gesticular para vocês, que na rádio não tem. Então, a rádio, a gente trabalha muito mais a entonação, a emoção do conteúdo da mensagem por meio do áudio, ela é dada por meio da pausa, por meio da fala calma, por meio da entonação, né? Então, na televisão, permite, que nem aqui vocês estão vendo o vídeo, e eu estou acelerado, eu estou falando rapidão, porque por mais que vocês possam não estar entendendo bem o áudio, vocês fazem uma leitura labial aonde conseguem perceber o que eu estou dizendo. Na rádio, se eu fizer assim, ó, brrr, do jeito que eu estou fazendo, fica chato, a pessoa não entende, né? Fica cansativo. Então, para concluir, preço, praça, promoção e produto, assim como no marketing aplicado ao mercado tradicional, o marketing político, no marketing político, podemos aferir que as estratégias pensadas com base nos 4Ps são imprescindíveis para o sucesso de um posicionamento na imagem de um candidato, buscando a sua eleição em uma campanha, né? Então, são a partir dessas diretrizes que, apesar de possuírem suas especificidades, potencializam o sucesso da assessoria de marketing, tanto no âmbito governamental quanto no âmbito eleitoral. Então, por algum lado, a gente, quando fala do marketing político, a gente costuma focar e pensar muito sobre campanha, né, sobre eleição, mas o marketing governamental, ele é muito importante também, porque se você não souber trabalhar a imagem de um candidato, de um político, no próprio pleito dele, acontece com o que está correndo aí com a imagem do próprio Bolsonaro. A gente vê que, tipo assim, ele está arranhando cada vez mais a imagem dele, né? E por quê? Por falta de uma assessoria de marketing competente. Ou até mesmo, eu não diria isso, eu não acredito que ele não tenha uma assessoria de marketing competente. O que falta nele é uma compreensão da importância dessa assessoria de marketing e dessa aproximação com a imprensa e com a mídia de massa. Ele acha que, desculpa, que os ideais deles são fundados naquela robustez da postura dele, e acha que brigando com a imprensa que ele vai continuar a ter adesão do povo. O que tem acontecido, a gente tem visto os números, é que cada vez mais tem havido rejeição do governo dele, né? E isso se deve ao quê? A um trabalho que ele não está deixando o pessoal da assessoria de marketing dele fazer. Ou o pessoal é muito ruim, ou ele mesmo prejudica a imagem desse pessoal, o trabalho desse pessoal. Porque não adianta ter uma galera boa lá também, se ele não deixa trabalhar, né? Então, é o que a gente chama do âmbito governamental. E, geralmente, um cara que é um candidato, que é um político em si,
que ele se lança na carreira política, ele não para mais, né? Ele entra como candidato a vereador, depois ele vai querer ser deputado ou prefeito, depois deputado federal, depois senador, depois presidente, ou se ele sair de vereador, ele vai querer ser presidente de alguma instituição, do Ministério Público, de não sei do que, sei lá, do Conselho Regional, de alguma coisa. Ele vai querer estar sempre no cargo da liderança. Porque uma vez o cara no poder, o poder, ele é como se fosse uma droga, assim, ele é um vício. Quando o cara adquire poder de decisão, o poder, ele é um capital, ele vale mais do que dinheiro. Ou seja, se um cara, ele tem poder, ele tem tudo, ou seja, ele tem acesso, ele tem pessoas que o bajulam, ele tem, se ele ficar doente, ele consegue um jatinho, ele é atendido primeiro, ele consegue ingresso para entrar no camarote de não sei o quê, sabe? Porque ele tem poder, ele tem capital social. Quando o cara tem só dinheiro, às vezes o dinheiro não compra tudo. O dinheiro, ele pode ter dinheiro e a pessoa não gostar dele. Mas se ele for um líder e se ele tiver poder na mão, ele tem muita coisa. Então, o poder, ele é uma espécie de coisa que mexe psicologicamente com o ser humano. Uma vez que o cara consegue um cargozinho de poder, ele sabe, aquilo sobe a cabeça e o cara vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí, para ele manutenciar esse poder, né, para fazer a manutenção desse poder, ele precisa de marketing. E é o marketing político que faz isso. É o marketing no âmbito governamental. Quando ele vai concorrer com outros candidatos àquele cargo de poder, aí entra o marketing eleitoral, porque tem que ficar bem clara essa divisão entre esses papéis. Ok, pessoal? Sei que eu fui bem papum, assim, dinâmica na parada, é porque era um conteúdo um pouco denso mesmo. Agora eu vou abrir espaço para a gente discutir, porque alguns de vocês leram, e eu quero ouvir de vocês aí, debater o que vocês acharam, o que nós temos a acrescentar, qual que é um exemplo de caso que vocês podem colocar, né? E lembra, o nosso campo acadêmico aqui, ele permite que a gente meta o pau, que a gente fale do que está acontecendo de um, de outro, sem bandeiras, tá? Lembra sempre disso, nós não estamos carregando bandeiras de ninguém, mas nós estamos liberados para queimar bandeira, queimar o filme de qualquer um que quiser. Quem se habilita aí a entrar na porrada aí no assunto? Hoje eu tô bravo, mano. Ihu! Né, Dani? Mas é isso, né, gente? Deu para sacar o que é os 4P da coisa? Deu para sacar? Vamos lá, resumão. Produto. Produto, o candidato, certo? Preço. Preço, o plano dele, as ideias que ele vai trazer, a oferta de valor. Qual que é a moeda, né, que se paga? É o voto, tá? O voto no caso do marketing eleitoral. No caso do marketing governamental, é a sua adesão, a sua aceitação, a sua legitimação do poder daquele cara, né? A praça é fazer com que ele chegue na casa do eleitor, é ele estar presente. Como o produto é uma própria pessoa, então ela tem que circular. Vocês podem ver que tipo, é muito comum o cara entrar na campanha e no final da campanha ele perder aí seus 20 quilos, né? Isso é fácil, isso é fato. Então, quando um cara, isso aí do marketing também, o marketing também pensa isso, tem que ter um acompanhamento nutricionista do cara, né? A Herbalife faz isso, né? Dá assessoria pro cara, a Herbalife, a propaganda, né, da Herbalife. Mas o cara tem que ter uma assessoria de nutrólogos, porque se o cara for meio fraquinho, se ele fizer um exame antes da campanha, tiver com baixa imunidade,
tiver com a taxa sei lá, de ferro muito baixa, não sei o quê, o cara não dá conta, tá? Porque ele vai ter que estar de manhã numa reunião, de tarde na outra, vai ter que ficar até de madrugada, vai ter que fazer reunião às pressas de manhã cedo. O cara vai dormir, tipo, 3, 4 horas da manhã e vai acordar no outro dia 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Às vezes o cara não dorme, né? Eles tomam remédio para suportar. Às vezes ele dorme entre quando viaja de carro, dentro do carro, para não perder tempo, né? Só que lá o povo faz emagrecer para ganhar dinheiro ou iPhone. E no final, que está quase morrendo, ele faz por conta própria. Eita, essa balaia de te falar. É uma gororoba, eu não tomaria essa porcaria nunca. Mas, bom, embora, voltemos aqui no nosso viés. O candidato, ele tem que estar saudável, porque se o cara entrar meio fraquinho numa campanha, ele não aguenta não, véio. Tem que estar nutrido, né? E daí tem que estar sempre com barrinha, sempre comendo alguma coisa, porque vai ter lugar que ele vai se alimentar bem, vai ter lugar que ele vai ficar muitas horas sem comer, e tem que ir no batente. Campanha política, meu irmão, é uma coisa que, tipo assim, desgasta o fulano. Depois de 3 meses, tem cara que chora, velho, porque o cara sofreu, chegou quase lá e perde uma campanha. Ou seja, gastou uma grana, gastou fisicamente, emocionalmente, sabe? É desgastante, né? A gente sempre fala assim, ó, o cara quer entrar para a carreira política. Você tem que chegar para ele e falar, meu amigo, tá preparado para entrar num verdadeiro Big Brother da tua vida aí, 24 horas, para você ficar em prova de resistência até daqui 3 meses? Tua família está preparada, legitima isso? Teus filhos estão a teu favor? Eles vão estar do teu lado? Tua esposa te ama mesmo, né? Porque o que a gente vê é o seguinte, acabou a campanha, acabou o casório do cara, velho. Porque o cara não, sabe, atendendo gente e tal, não... prova de amor o cara passar numa campanha. E muitas vezes o cara já tem um problema no casamento dele. Quando ele entra na campanha, fica aquele casamento de fachada, a mulher beijando, eu amo meu marido, só para o cara ganhar. Quando o cara ganha, aí às vezes dá certo, né? O casamento fala, olha, desculpa, vamos dar um jeito aqui, porque agora vai entrar umas propinas, um dinheiro. Mas quando o cara perde, primeira coisa que ele perde é a mulher dele. Ou a mulher dele perde o marido, né? Porque é um bicho que pega, meu irmão. O que mais, galera, que vocês podem me colocar aqui? Não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário? Deu para ficar claro? Nunca tive. Olha, uma vez me colocaram como presidente aqui da Associação de Moradores da minha quadra, tá? Eu moro aqui na 603 Sul, e daí eles me acharam, eu era engajado aqui na quadra para resolver uns problemas de segurança, e quando tinha uma reunião eu ia e dava a palavra, gente, eu acho que vocês têm que fazer isso e aquilo. Aí os caras falaram, Adriano, você podia entrar com a gente aqui na diretoria, nós vamos fazer uma diretoria, vamos fazer uma associação. Aí eu falava assim, olha, põe aí eu na diretoria. Só que, quando é que vão fazer essa diretoria? Aí eles falaram assim, nós vamos fazer segunda-feira. Aí eu falei, putz, segunda-feira eu vou estar em aula, mas coloca o meu nome aí na diretoria, coloquem algum cargo aí, que eu vou na aula, quando eu voltar, e vocês aí me coloquem a par da reunião. Quando eu cheguei lá, meu irmão, no outro dia os caras falaram, parabéns, presidente. Eu falei, o quê? Ele falou assim, não, todo mundo votou, foi unânime, você virou presidente da quadra. Meu irmão, pensa numa roubada, foi a maior roubada que eu entrei, sabe? Foi a maior roubada que eu entrei. O Vinícius perguntou, quais foram os políticos, né, que eu trabalhei? Olha, eu trabalhei com, cara, eu elegi a Nilmar aqui, eu elegi o Siqueira, o velho, o Siqueira, o filho, eu elegi o Eduardo Gomes, eu trabalhei naquelas campanhas estaduais para os 139 municípios, de tudo quanto era partido, coligação, né? Fiz o boneco do Siquerido. Não foi eu que fiz, não. Não foi eu que fiz o Siquerido, não, Marcelo. Mas eu estava na campanha lá.
O que eu fazia muito, eu era diretor de arte de uma agência, né? Que pegou a campanha. Daí, o que eu fazia muito era gerenciar os kits das cidades. Então, o que eu fazia? Eu fiz um template para cada partido, né? Então, vai lá, tem PSDB. Aí eu pegava as cores do PSDB, criei um fundo. Aí eu criei um template para que eu não trabalhava sozinho, tinha uma equipe lá de uns 20 carinha. Aí o que a gente fazia? Tinha que fechar kit. O kit era o seguinte: cartaz, santinho, adesivo, não sei o que, umas pecinhas assim, né? Então a gente fazia com um tipo de fonte para o PSDB, uma paleta de cores para o PSDB, e daí fazia para todos os candidatos um padrão daquilo. Porque senão não dá conta. É muito rápido, você tem que fazer minha toque de caixa. E daí eu ficava já com a majoritária, que era tipo assim, eu colocava a molecada para trabalhar nesses kits para os vereadores, né, os deputados, essas coisas, e eu ficava com os políticos mais importantes trabalhando peças no plano de governo, editando vídeo, criando 3D, né, infográficos, tratando foto da galera, né? Eu me lembro uma vez que uma mulher, uma deputada do interior lá, não sei da onde, que a mulher, ela foi para São Paulo porque ela achava chique ter aparelho no dente, e daí ela foi para São Paulo botar um aparelho no dente para a campanha. A mulher nem precisava de aparelho, né? Isso já faz tempo, já foi em 1900 bolinha aqui no estado, sabe? E daí é um povo do interior aí. E daí, quando a gente, né, do marketing, né, perguntou, cadê fulana? Falou, foi para São Paulo. Mas como? Para quê? Nós estamos aqui pensando nas estratégias da campanha, liga aí para ela aí. Não dá certo, ela não está atendendo, não sei o quê. Aí a mulher me apareceu com um sorriso de ferro, esquisito, nem precisava. Aí o pessoal olhou, a galera já olhou para mim, né, falou, puta, Adriano vai virar o bicho, caralho. Aí falou, e aí, Adriano? Eu falei assim, não, aonde é que você pôs isso aí? Aí eu falei assim, eu botei em São Paulo, não sei, aí, não sei o que, fica lindo, né? Eu falei assim, meu, no teu reduto eleitoral, o povo nem sabe o que é isso. Você tá com esses dentes aí que nem indicação médica você tem para isso. Mesmo que tivesse, você ia ter que colocar isso aí depois da campanha. Porque agora, você vai ter que ir no dentista ali agora e mandar tirar essa porcaria. A mulher ficou puta, sabe? Ela foi ter que ir lá tirar. E a foto que ela fez, ela teve eu tive que tirar no Photoshop a porcaria do dente dela. Deu um maior trabalho. Raiva que eu fiquei. O senhor via muito dinheiro sendo desviado, etc. Dani, eu cheguei a ver, cara, coisa bizarra. Teve uma época da campanha que era aquela época que era permitido o showmício, né? Aonde se contratava cantores, né, para cantar. E o pessoal, né, você sabe que esses artistas aí, né, eles cobram a grana, né? E quando é para política ainda eles cobram mais ainda. Meu, eu já vi nego chegar com um saco de dinheiro, que é sabe aquelas malote de correio, né? Aqueles malote, aquelas sacola verde de correio. Eu já vi nego entregando sacola assim inteira pro povo para distribuir, sabe? Dinheiro, 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 já vi demais, demais. Mas só que hoje em dia já tá mais difícil, já tá mais perigoso trabalhar com isso, né? Teve uma campanha, meu irmão, deixa eu te falar para vocês. Teve uma campanha que eu não lembro quem era o candidato, que a gente estava trabalhando, o rival do nosso candidato era o Raul Filho, né? Você sabe, né? Já ouviu falar do Raul Filho? O cara que já foi prefeito aqui em Palmas, tal, né? E na época, ele estava criaram uma fake news dele lá, de que ele era, tipo, tarado, sei lá, estuprador, uma coisa assim, sabe? E era uma fake news mesmo, né? E daí vieram com essa ideia, né? Que falou assim, o cara tá sendo colocado aí como uma pessoa que é um pervertido, não sei o quê, meio tarado, não sei o quê. Eu falei, é? Mas quando que dessa... Não, o povo no rádio peão falando isso daí. Eu falei, massa, meu irmão, daqui um papel aqui, daqui um papel aqui. Fiz na hora uma charge, né? O que tinha nessa charge? Tinha uma menina correndo assim, com a calcinha mesmo, de mini saia, com a calcinha assim, tipo, correndo com a calcinha meio assim, desenho, né, charge.
meio no meio da perna, e ele, assim, correndo atrás, assim, com a cara de lobo mau, assim, e com a barraca armada, sabe? Pau duro, pau duro. E ele correndo atrás, assim, que era uma charge. Aí eles falaram, meu, Adriano, manda, e agora, e agora? Eu falei, não, manda imprimir essa porra, manda imprimir o máximo de quantidade que vocês puderem. E aí eles imprimiram lá não sei quantas mil coisas, e aí sobrevoaram a JK e jogaram esses negócios na JK de noite, né? Meu irmão, de manhã, e eu não assinei, né? Claro, eu sou doido, né? Vou colocar Adrien, um bagulho desse. Eu não assinei. No outro dia, era o maior comentário isso daí, que, o Raul Filho tarado, o Raul Filho tarado, e virou o maior comentário, uma zoeira, aí os caras entraram no TRE pra, tipo, punir quem fez, aí deu Polícia Federal, os caras foram na minha casa lá, tipo, quem foi que desenhou isso aqui? Eu falei, bicho, se eu soubesse, eu falava, mas, ó, isso aqui não é desenho meu, não, porque, ó, eu trabalho ali, mas, ó, baixaria eu não faço, não, né? Mas, meu, putz, depois que, na campanha é o seguinte, você lança o negócio, depois que o estrago já tá feito, até dizer que focinho de porco não é tomada, já foi, entendeu? Já perdeu a eleição, e eu lembro que isso daí foi tipo, meio que determinante para ele não ganhar, sabe? É sacanagem, mas, tipo assim, rola, né, fazer o quê? Eu falei para vocês, né, que o marketing político, ele é meio cheio de, ele é uma competição meio que não tão saudável assim, né? Porque se você tiver uma chance de plantar uma sementinha de discórdia naquela sopa, você joga e sai correndo. Porque depois que o estrago foi feito, a coisa, né? Então, tem que ser sarcástico, tem que ser inteligente, né? Então, isso rola demais. Você tem que aproveitar as oportunidades, né? Porque são 3 meses de guerra ali no tiro, porrada e bomba. Depois que acabou aquilo ali, vocês podem ver que você xinga o candidato no debate, mete o pau, fala, você é um filho da puta, você não sei o quê. Depois que acabou a campanha, vocês estão lá bebendo junto, dando risada. Falou, lembra daquela campanha lá? Lembro, seu pô, você me xingou até umas horas, não sei o quê. Eles ficam tudo amigo, política é tudo igual. Briga, 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 mas depois estão tudo aí, né? Política marketing política é parecido com briga judicial entre advogados, né? Tudo assim, na mesma classe, né? E daí eles brigam lá, falam assim, não, porque ele está mentindo, porque isso daqui, essa assinatura, não sei o quê. Depois eles estão lá, confraternizando junto, porque é uma racinha que, vou te falar, né? Então, a grande verdade é essa, que, tipo assim, o cara que assume entrar numa campanha política, ele tá entrando num jogo meio que ele tem que estar preparado emocionalmente. Não adianta entrar se você tiver uma inteligência emocional meio frágil, porque os caras vão te xingar, os caras vão levantar podre da tua vida, vão inventar coisa da tua vida, sabe? Coisa que você nem fez, nego inventa. Inventa mesmo e joga lá e fala assim, não, ele tá me devendo, não, ele atropelou aquela velhinha, você nem tava lá. Aí como é que você vai explicar, né? A pessoa que trabalha com político ganha bem em relação a ganhos, tá falando monetariamente, cara, deveria ganhar, sabe? Mas é muito perigoso porque às vezes você trabalha e os caras não pagam. Porque é o seguinte, se ele ganhar, tem político que fala assim, não, amigo, vem, eles já são mala, né? Vem, me ajuda aqui, porque quando eu ganhar, eu vou te dar uma assessoria de comunicação. Aí você pensa bem, fala assim, peraí, eu vou trabalhar na chance de se ele ganhar, para mim ganhar alguma coisa, isso é uma promessa que lá na frente ele poderia cumprir. E daí o cara ganha, você trabalha igual um condenado, aí ele vai e bota um sobrinho dele lá, entendeu? Eu já tomei calote demais em campanha, e eu aprendi e já coloquei para mim mesmo que eu não trabalho mais para campanha. Teve uma campanha que eu trabalhei para um candidato que o cara, ele não me pagou, sabe? E daí, como eu estava assim, coordenando a campanha dele, chegou assim lá tipo assim, uns 5 dias para acabar a campanha, né? Aí eu falei, olha, como é que você vai fazer para me pagar? Ele falou assim, olha, não, vamos esperar, não sei o que. Eu falei, beleza.
Então, todo esse equipamento, câmera, tripé, máquina fotográfica, um cambal lá que tinha, eu falei, ó, tá retido, vai ficar lá na minha casa, quando você me pagar, eu te devolvo tudo. Não, mas como é que eu vou fazer o programa amanhã? Não, como é que eu não sou? Eu falei, ó, bicho, se vira, eu trabalhei para você até agora, então se você não vai cumprir comigo, como é que, se você não tem dinheiro para me pagar, como é que você me pagaria? Então, eu fiquei com o equipamento do cara. Aí, mesmo assim, o cara não me pagou, tive que vender o equipamento dele mais barato para me recuperar alguma coisa. Até hoje eu tenho um tripé dele aqui, porque sobrou o tripé, era bom, né, um tripé profissional, e eu não tinha tripé, eu falei, vou ficar com esse tripé aqui. Aí vendi as câmeras, os negócios que eu tinha, porque eu não sou cinegrafista, e era aquelas câmeras top de televisão, não sei quantos mil lá. Tive que ficar com o equipamento do cara, senão não me pagava. Hoje em dia, está sendo salva a aula, tá? Hoje em dia, eu já me sondaram já para a campanha, e eu falo, tá bom, eu vou, mas é pagamento à vista e eu cobro caro. Então, se quiser a latada de trabalhar, cobrem caro, porque é um trabalho meio... você vai sofrer. Vou salvar, João Paulo, vou salvar sim, porque tem bastante assunto aqui, né? O que mais? Conheço vários desse tipo, promete e não cumpre. E ele nunca mais falou com o senhor? Fala, o bicho nunca mais falou. O bicho lá é sem vergonha, rapaz. Chega lá e fala, ei, Adriano, como é que tá a família, tal? Abraça, tal. Aí você até esquece, né? Você fala, não, esse cara é mala mesmo. Deixa pra lá, essas promessas de política ficam na campanha, né? Fala assim, hoje em dia a gente se encontra na rua aí, me trata bem, cumprimenta educadamente. Eu também sou educado, não vou falar, seu ladrão, você não pagou. Deixa quieto, já passou, né? Que o trouxa foi eu que aceitei fazer, né? Que mais, galera? Eu fiquei sabendo que o marqueteiro do candidato a prefeito da minha cidade foi contratado por 100 mil. São valores, assim, legais que os caras cobram, tá? Porque geralmente tem que ser um cara bom do marketing, e ele tá rodado durante a campanha, ele tá rodado. Ele vai ter que ficar com o celular dele, 2, 3 celulares, toda hora o povo liga, é de madrugada, ele tá às vezes tem que acompanhar o prefeito, aí o prefeito fala uma merda, ele vai ter que ir lá arrumar, aí o programa ele tem que assistir, aí ele tem que assistir os outros concorrentes, porque não é aquela pesquisa que você faz, assim, tipo pesquisa de mercado do mercado tradicional, que você faz pesquisa e depois age daqui 3 meses. Não, você tem que estar todo dia acompanhando. Já teve medo de perseguição? Já fui perseguido também. O pessoal descobriu que eu era um dos marqueteiros de uma dessas campanhas, e eles queriam... eu não podia ir nos comícios, porque era perigoso, porque eu ficava, tipo, falando com o povo, né? A gente tinha rádio, sabe, rádio... câmbio, que esses rádios, assim, e daí o pessoal ia para a linha de frente, para os comícios, e eu não ia, porque eu já estava sabendo que os caras sabiam, falaram, olha, bicho, quem está por trás da campanha do fulano é o Adriano, e o Adriano é salfo maracas, nós vamos ter que dar um jeito nele, porque daí nós ganha a campanha. Olha só o que chegou em mim, isso em plena época de campanha, porque o cara estava assim com uns pontos a mais, né, o candidato que eu estava trabalhando, e daí pela Rádio Peão que se fala é o zuzunzum que rola nos bastidores, né? E tem outra coisa, você tem que ter, interessante para o marqueteiro ter pessoas, como é que chama isso? Tem um termo na polícia, infiltradas, né? Então você tem que ter gente infiltrada no comício dos outros. Então você tem que ter pessoal que trabalha na gestão do teu candidato concorrente, só para escutar as coisas, te falar com antecedência, falar, olha, fulano vai amanhã lá para a região norte, vamos ver o que a gente vai fazer, olha, no programa dele ele vai falar sobre isso, sobre aquilo. Então, um desses informantes me falou, Adriano, os caras falaram de você hoje na reunião, lá eles estão putos, porque você está fazendo um bom trabalho aqui, e eles estão a fim de te pegar, velho, não sei o que, os caras são loucos, meu irmão. Então, o que nós vamos fazer? Eu falei, meu irmão, cancela a minha presença nesses comícios aí, vocês é que vão. Como é que fica a família?
Essas coisas a gente não fala para a família, né, Dani? Você tem que ficar você não vai fazer, pode, ô Clis, já abro para ti aí, você não pode ficar contando tudo, né? Porque se você falar para sua família que você está em risco, a sua família, ela quer que você viva, ela não vai deixar você trabalhar. Ela fala, não, amanhã você não vai. E aí, como é que você vai fazer? Então, tem coisa que você não fala para todo mundo. Essas coisas eu não disse, né? Até hoje ninguém sabe na minha família que eu já corri esses riscos e nem minha mãe sabe que a Polícia Federal me fez entrevista lá, chama depoimento. Pode falar, Eurídio. Então, professor, o pessoal tá me ouvindo também quando eu falo aqui? Tá, eu tô ouvindo bem. O pessoal colocou que tá ouvindo aqui também. Então, na última campanha política para prefeito e vereador, já estava quase no final da campanha, nesses últimos 5 dias aí, que nem o senhor comentou também. E aí, do nada, um amigo meu me ligou e aí ele falou assim: Olha, tem um brother meu, que ele tá lá em Porto Nacional, e ele me mandou uma mensagem aqui desesperado dizendo que precisa de mim lá por um dia, só por um dia. E aí ele falou que precisava de mais outra pessoa, mas que ele não conhecia mais ninguém, que dependia dele para arrumar, então ele me ligou, né? E aí a gente se organizou rapidão, partiu de moto mesmo, a gente foi de moto, o cara disse que abastecia, ia dar tudo pra gente. A gente foi de moto pra lá, a gente chegou lá cedo, antes de 8 horas da manhã a gente já tava lá, e simplesmente o cara chegou lá pra nós dois, só chegou, mostrou uma bancada lá e falou assim: Olha, tá aqui o computador, tá aqui um HD com material, e eu preciso que vocês editem esses vídeos aqui o máximo que vocês conseguirem. Aí tinha lá, tipo, uns mini roteirinhos, basicamente a mesma coisa, né? Era a mesma, o roteiro era o mesmo. O prefeito, o candidato andando pela cidade, bababá, pipipi. E tipo assim, o senhor tava falando aí sobre o cara não ter descanso, né? E esse colega dele lá, que estava responsável pela campanha política do candidato a prefeito, o cara, moço, era agoniado. Enquanto ele conversava com a gente, o telefone dele era tocando, e aí ele mal apresentou o material pra gente, já saiu, ele passou, tipo assim, o resto do dia inteiro fora, ele já voltou já de tardezinha, com um pendrive para poder pegar o material que a gente tinha editado e deixar um outro material pra gente editar, e falou que ia voltar mais tarde, acompanhando o prefeito para todo o candidato a prefeito, né? Para todo canto. Deixou uma grana lá, disse que era pra gente usar essa grana para jantar. E depois mandou mensagem dizendo que não ia poder voltar, né? Que não ia aparecer mais lá. E que se a gente quisesse, a gente podia dormir numa casa lá em Porto, lá que ele tinha conseguido com esse candidato, onde a gente já estava trabalhando. Tava chovendo no dia. E, tipo assim, a situação tava tão esquisita. Ele nem pagou a gente lá na hora, disse que ia pagar depois. A gente ficou assim meio veaco, ele queria que a gente trabalhasse no outro dia. A gente falou assim, que sabia mais de uma coisa, o trem tava tão loucura, a gente tava fazendo um trem assim tão sei lá, tava meio desorganizada a parada, que a gente preferiu voltar na chuva pra Palmas e a gente não foi mais. Mas ele pagou a gente, demorou ainda um pouco aí, quase um mês, ele pagou uma grana até interessante pra gente. Mas nesse dia eu vi que realmente campanha política, ainda mais no final, é loucura. É loucura pra caramba mesmo, foi correria total. É verdade, isso acontece, né? Acontece bastante. A questão de você ter que se doar, né, na campanha, né? Aí a Dani estava falando aqui negócio da violência, negócio do perigo e tal. Geralmente o perigo é o final da campanha, é a reta final, é a parte mais perigosa da campanha. Tem hora que a gente anda escoltado, tem hora que a gente anda assim, a gente sai da casa para morar num outro lugar, para o pessoal dos outros não saber para onde que a gente vai, a gente não anda sozinho. Então, eu lembro que teve algumas campanhas que a gente acampou na agência. Então, eu levei, tipo, como se fosse colchão, esses bagulho, e a gente dormia por lá mesmo, só para o pessoal dos concorrentes não descobrirem aonde a gente morava, né? Então, eu alertei a equipe e falei, meu irmão, vamos acampar aqui mesmo, o bicho tá pegando. Se vocês quiserem ir para casa de vocês, nós vamos sair daqui de madruga. Não tem equipe para ficar escoltando todo mundo e o bicho tá pegando aí, vamos ficar por aqui. Aí a gente pedia pizza, a gente fazia farra lá e ficava lá mesmo. Ficamos lá tipo uns 20 dias lá no finalzinho da campanha,
né? E para poder ter a base da segurança. Quando acaba a campanha, meio que dá uma sossegada, entendeu? E tem um outro viés também, que o marqueteiro ainda tem uma certa segurança para quanto à questão do pagamento, porque você tem, assim, aqueles 5 dias antes da campanha, é o dia-chave. Se você não recebeu até ali, você tem como ameaçar o teu candidato a jogar no ventilador que ele não paga nem a equipe dele. Isso acontece demais, a gente vê nas campanhas aí, né? Tem gente que se rebela contra o próprio candidato dizendo que não pagou. Então, você ameaça, fala assim, olha, se você não me pagar até amanhã, eu vou para a imprensa falar que eu estou trabalhando igual um louco aqui, você não me paga, e aí? Então, você vira a própria equipe do cara contra ele mesmo. Então, eles, como têm muito medo, aí eles se viram, arranja dinheiro e paga, né? Então, tem muito disso, né? O marqueteiro ainda tem essa segurança de receber, porque sem ele, a campanha não rola, e se ele não receber, ele ainda é perigoso meter a boca no trombone e o cara se ferrar. Vai até lá, tá bom dos pontos, tá tudo indo bem, aí no finalzinho não pagou, puta, justo o marqueteiro, aí o cara entra, bota a boca no trombone e ferra a campanha do cara. O Clitos, tinha uns caras lá na casa que estavam dias lá levando pão, miojo, pizza. A gente, a pessoa que entra numa campanha para trabalhar mesmo, ela se submete, ela já sabe que o bagulho do bicho pega, que é muito volume de trabalho, que é um trabalho muito assim, arisco, tal, não sei o quê. Mas acaba que é legal porque você convive com uma equipe lá, que você vai ver os caras de manhã, de tarde, de noite, você acaba criando um relacionamento ali mais, sabe? Acaba que é um trabalho intenso, mas que quem gosta de coisa que é pegado, assim, é legal. Eu, na época que eu era mais moleque, assim, eu ia de cabeça nas campanhas, né? E eu era um dos ponta-chave que era tipo da cúpula dos pensadores, das estratégias da campanha, né? Eu era o principal artista que editava os vídeos, que fazia os conteúdos, então eles confiavam muito em mim. Então eu trabalhei bastante nessa área aí. Hoje em dia eu já não tenho muito mais pique, não, sabe? Eu não faço mais minha profissão por causa de grana, sabia? Eu não tô muito aí para isso, não. Pode falar da minha experiência nesse ramo da política? Entra aí, Vinícius. Assume aí, mano, E microfas. isso, se liga. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Eu morava em São Sebastião, Distrito Federal ali, e aí um amigo de um tio meu tinha se candidatado, né, para deputado distrital. E aí começou, né, em pouquinho, era até dono da farmácia, aí o nome dele era difícil pra caramba, aí colocaram o nome dele de Gordinho da Farmácia, né? Igual você explicou aí, né, sobre os nomes também. E aí, beleza. Aí passou um tempo, aí meu tio foi lá em casa me chamar para trabalhar lá, que ele chamava de QG, né? Aí eu, não, eu vou. É para fazer o quê? Não, só pode falar lá. Não, tranquilo. Aí eu fui lá, foi eu e meu irmão, na época. Sentamos lá na cadeira, aí uma reunião com o pessoal. Eles pediram para a gente fazer em torno de 50 perfis fakes para tacar o pau no concorrente deles, que era um cara que estava, né, disparado lá na frente. E aí, tacar o pau. E aí a gente começou a fazer. Não vou mentir, eu ajudei a fazer os trem lá e tal. Que ia pagar, né? Então, de boa. E aí, cara, todo dia a gente entrava no Facebook e metia o pau no pessoal lá, nos candidatos, entendeu? Tinha muita gente filtrada lá também. Até que um momento teve um vídeo aí do meu tio e do gordinho da farmácia, desse concorrente deles, né? Esse concorrente largando o pau neles, falando que eles eram da máfia, não sei o quê, que foi o momento que eu saí. Eu não queria mais nada, nem receber o dinheiro, eu só saí. E o que aconteceu? Depois de um tempo, tinha uma mulher que trabalhava com a gente, que ela comandava o oficial do São Sebastião. Então, assim, tinha muitos seguidores, né? E ela conseguia muitos votos.
e ela traiu o gordinho da farmácia, velho. Traiu, foi loucura. E aí foi para esse concorrente, porque ele pagou mais. Depois a gente foi saber que ele pagou uma grana para ela, né? Só para ela trair o movimento lá. E aí o que aconteceu? Depois de 3 dias que aconteceu esse escambau, aí um vídeo do meu tio foi até pro ar, largaram o pau nele. Depois de 3 dias passou no jornal que tinha sido fuzilado a casa desse candidato. Tava cheio de bala, cheio de bala, perseguição, né? E aí eu, não, vou trabalhar mais nisso não. Aí eu fui e vazei. Aí eles ainda foram atrás de mim e tal, para conversar comigo, né? Não, você não pode deixar aí de mão beijada, não foi a gente não, tal. Não, independente, isso aí é esculpim, sei lá, é uma coisa para eu sair, né? E aí eu deixei quieto, eu nem recebi, fiquei badzão depois desse tempo aí, porque tinha muitas pessoas, entendeu? Falando até de mim também. Aí eu deixei quieto, mas é pancadaria demais, professor. Vinícius, isso rola mesmo. Para você ter uma ideia, teve um ano, não sei se foi em 96, assim, teve uma campanha dessas aí para governador e deputado, né? E daí eu estava aqui, já tinha fechado a campanha para trabalhar aqui em Palmas, tudo direitinho aqui no Tocantins, né? Com os candidatos aqui. Aí eu recebo uma ligação lá e um cara querendo me encontrar lá no shopping. Não, mas quem que é? Falou, não posso falar. Mas quem que é? Falou, cara, campanha, meu irmão, você vai querer falar com a gente ou não? Aí eu falei, não, que horas? Aí eles queriam me encontrar na JK, não sei o que. Eu falei, não, vamos encontrar lá na praça de alimentação do shopping. Porque essas coisas tem que encontrar em lugar público, né? Vai que o cara do concorrente, essas coisas, né? Quer matar você. Aí eu fui. Chega lá, o cara tava querendo fazer o seguinte, era uma campanha no Maranhão, não lembro qual que cidade que era lá, e era para mim trabalhar para o candidato que era laranja do candidato que estava perdendo. Ou seja, tinha um cara lá que estava com o número na pesquisa maior, o concorrente dele estava quase encostando nele, e daí tinha um outro concorrente que foi comprado por esse segundo lugar. Então se juntaram os dois, e esse concorrente que estava com os números lá embaixo, ele começou a meter o pau naquele grandão lá, sabe? E aí ele precisava de um marqueteiro para comandar essa meteção de pau. E daí, como eles viram que a campanha aqui era bacana, que eu era ilustrador, que eu fazia charge, e que eu trabalhava com essa parte e tal, que era... eles falaram, não, tem um cara bom lá no Tocantins, lá, vamos lá atrás dele, não sei o quê. Meu irmão, eu sei que eles ofereceram, não lembro o valor, mas era uma grana que era tipo triplo do valor que era aqui em Tocantins. E falou, não, você vai para lá e nós vamos dar segurança, e nós vamos fazer acontecer, e que nós vamos ganhar, e que o cara lá é um laranja, mas ele não vai ganhar, você vai trabalhar para o cara que ele não vai ganhar, mas é só para meter o pau no outro, porque o outro já pagou para gente, não sei o quê, sabe, nós vamos te dar um dinheiro agora, e o outro dinheiro depois. Aí o cara olhou e falou assim, tô vendo que você tá precisando mudar de carro, né, olha os papos dos caras, tipo assim, na hora que eu cheguei, aí o cara falou, você tá precisando de uma caminhonetona bonita, nós vamos te dar um jeito, vamos ajeitar isso pra você. Sabe, cheio de promessa, cheio de coisa. E daí me ofereceram esse Deus e o mundo aí, eu não aceitei, sabe? E os caras ficaram numa pressão, velho, você vai ter que aceitar, porque agora a gente já te abriu as malaqueagens, a gente não pode deixar como é que é, o nó aberto, você vai ter que, tipo, ameaçando alguma coisa comigo, porque eu já sabia das estratégias dele. Aí eu falei, não, eu já fechei com a galera aqui, eu não vou sair daqui, prefiro ganhar menos, mas ficar aqui na minha cidade, eu não conheço aí, e não sei o quê. Aí depois, durante a campanha, eu estava acompanhando a campanha aqui, né, e fiquei acompanhando, aí eu fiquei na curiosidade, né, e entrei, tipo, na mídia lá dessa cidade, né, nos jornais, na internet, nos lugares, para me ver o que estava acontecendo para lá. Simplesmente os caras foram assassinados, meu irmão. Essa equipe que eles fizeram lá, porque lá nesses lugares no Pará, lá é tiro, porrada e bomba e mais bala do que tudo, né? E falou que foram 5 assassinados na campanha. Aí quando eu fui ver,
os 2 caras que vieram encontrar comigo estavam no meio desses 5 que morreram, e os outros 3 eram os caras que eles levaram. Ou seja, se eu tivesse nessa bancada, eu não estaria aqui hoje, né? É a experiência esquisita, eu também não curto muito, não. Depois dessa experiência, a gente fica, nunca mais trabalha no ramo. É um ramo meio que assim, você tem que se sujeitar a algumas coisas, né? Então, é complicado, dá dinheiro, dá, mas você tem que pensar bem qual que é o viés da tua linha de ação aí, porque é meio tenso mesmo, não vou mentir para vocês não, sabe? Gente, eu acho que o chat aqui por hoje deu, né? Para o nosso vídeo também não ficar muito extensão lá no YouTube, tá? Eu vou, se vocês quiserem acrescentar aí mais uma pergunta, aí dou uma chance ainda aí de falar alguma coisa. Senão a gente já encerra por aqui, né? Que daí eu vou ter que pensar, cara, e bolar como é que nós vamos fazer essa parada lá no site do Itop, porque não deu certo o Zoom lá e eles querem que seja lá. Mas vamos aí. De boa, né? Tá bom por hoje pra vocês? Amanhã é sabadão, né? Na segunda a gente tem mais, então. Qual que é a nossa próxima aula aqui? Deixa eu ver. Ah, eu vou mandar uma atividade para vocês. Eu vou botar lá no grupo, tá, galera? Atividadezinha, né? Nós vamos ter aula agora segunda, tá? Marketing eleitoral. Vamos falar especificamente de campanha. Tiro, porrada e bomba. Beleza, galera? Então é isso aí. Boa noite, né? Vou caguetar você, Vinícius, para os partidos aí do TSE, irmão. Até mais, galera. Boa noite. Valeu aí. Por hoje é isso aí. Deixa eu dar uma encerrada no vídeo aqui, que senão demora demais para passar. Valeu.